Glória a Deus. Amém. E aí? Quem está com fome? Vamos comer mais nessa manhã? Deus já falou poderosamente conosco e vai continuar falando, amém? Eu costumo dizer, o grande problema do conhecimento, principalmente daquilo que se trata que é de Deus, é a partir do momento quando nós somos ignorantes ainda, Deus nos vê de uma forma, amém? A partir do momento que nós entendemos algo, sabemos. Então, a partir do momento que se não praticarmos, a cobrança de Deus é muito maior sobre nós, amém? E o que nós vamos meditar nessa manhã é por ordem de Deus, amém? Então eu fico muito, ao mesmo tempo que eu fico muito, uau, em relação ao relacionamento que Deus vem nos revelando, eu fico muito temoroso, amém? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de árvore, fala comigo, árvore. Vamos falar de árvore. Hoje nós estamos botânicos hoje, amém? Estamos botânicos hoje, vamos falar de árvore. Amém ou não amém? Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, o livro de Salmo, capítulo 1. Salmos 1. Aleluia. Você também que está em casa conosco, Salmos 1. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, vocês estão conosco nos assistindo. Está conosco os nossos irmãos, a Débora, a Mac. Nossos irmãos, estivemos ontem visitando nossos irmãos. Sejam bem-vindos, amém? A Rose também, seja bem-vinda a Rose, a Nana, nossa irmã lá da Espanha, o Clever do Paraná, a Samanta, pastor Marcelão, está aqui também a Franci, pessoal de João Pessoa, a Dinanda, pessoal do Ceará, amém? Sônia, a Dani também, seja bem-vinda Dani, Natal, Lucrécia também está aqui, sejam bem-vindos, amém? Vamos lá, aleluia, vamos fazer uma oração antes para que Deus venha falar conosco. Curve sua cabeça por um instante. Aleluia, Pai. Senhor, nós entendemos os nossos limites, nós entendemos os nossos anseios, nós entendemos as nossas expectativas que nós temos criado, os nossos sonhos, em nome de Jesus, Pai. Mas neste momento nós queremos pegar todas essas coisas e colocar diante do Teu altar, porque nada nos pertence. O dia de amanhã não nos pertence, mas pertence a Ti. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor nessa manhã venha nos estruturar para tudo que o Senhor pretende fazer sobre nós, no nosso meio. Em nome de Jesus, que seja uma manhã de estrutura, que seja uma manhã de raízes. Em nome de Jesus, Pai, eu te clamo, que os nossos corações sejam sondados e que a Sua vontade seja manifesta em nós. Em nome de Jesus, ó Pai, para a Sua glória. Amém. Vamos lá? Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão, varoa, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, em outras traduções também zombadores. E ele diz: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o verso 3: e como uma árvore plantada junto ao ribeiro, dá fruto no tempo certo. Amém? Diga comigo, como uma árvore. Pode se assentar, glorificando a Jesus, aleluia. Hoje nós vamos falar de árvore, amém? Aleluia, vamos lá. O salmista, então, nós entendemos que os salmos, ele era uma forma no Antigo Testamento de o máximo possível de revelação do coração de Deus, amém? Então o salmista, ele era inspirado pelo Espírito, e geralmente quem eram os responsáveis por escrever os salmos, ou eram aqueles representantes de que tinha no Antigo Testamento a presença de Deus, em que a presença de Deus se manifestava sobre a vida deles, que no qual no Antigo Testamento estava sobre reis, sacerdotes, profetas, né?
geralmente também aqueles que pertenciam posteriormente às tribos de Israel, a tribo de Levi principalmente, que era responsável por cuidar das partes de adoração do templo, né? Então a presença de Deus se manifestava sobre estes de uma forma tremenda. Não é à toa que quando os israelitas enfrentavam uma guerra, uma batalha, Deus sempre os instruía que a Arca da Aliança fosse à frente, que os levitas então iam entoando cânticos, tocando trombetas. Então Deus tinha toda uma responsabilidade, fazia o povo entender a seriedade de obedecer a Deus, e que no qual, se eles não obedecessem, certamente não seria bom ou não seria legal que acontecesse com eles. E Deus foi provando isso ao longo do tempo. Lembra que em certo momento a Arca da Aliança, de uma forma que eles deveriam carregar conforme os protocolos estabelecidos por Deus, e alguém ali querendo ajudar, porque no momento que estavam carregando ali a Arca da Aliança de uma forma que Deus não havia muito bem instituído, alguém tentando ajudar foi tentar segurar a Arca da Aliança, só que ele não era incumbido para aquilo. Ele queria ajudar ou não, ele queria proteger, queria guardar, mas como não era a ordem de Deus, no momento que ele toca na Arca da Aliança, a Bíblia diz que ele morre instantaneamente. Esse é o grande perigo das vezes a gente tentar até mesmo ajudar sem a vontade de Deus, ou sem a ordem de Deus. Já percebeu que a gente se entrega tanto para as pessoas, tenta tanto ajudar, mas se não for na direção de Deus, muitas das vezes até mesmo a sua ajuda vai se tornar dor para você mesmo, porque às vezes nós pegamos fardos sobre as nossas mãos que Deus nunca nos deu. Estamos com todo o coração bem voltado, querendo ajudar, querendo às vezes sustentar coisas que Deus falou: não se envolve nisso não, isso não é para você, não põe a mão aí não. Estão comigo ou não até aqui? Amém, amém. E dentro desse contexto que eu estou dizendo para vocês dos Salmos, então o salmista aqui vem direto do coração de Deus trazer essa revelação. Entenda uma coisa: as revelações que os salmistas recebiam, que os profetas recebiam, não eram coisas que eles às vezes recebiam num piscar de olhos do nada. Era todo um testemunho de vida que eles haviam contemplado, e eles estavam agora nos trazendo através de salmos aquilo que aconteceu com base naquilo que Deus fez sobre eles, nos passos aonde eles andaram. Certa vez quando Davi está ali dizendo: prepara uma mesa para mim perante os meus inimigos, quando ele está dizendo aquilo, ele está falando então, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós estamos vendo que ele não está citando um salmo qualquer, de algo que veio como ilusão na sua mente, não. Ele está contando a sua história diante desse salmo. Quando ele diz: prepara um banquete para mim, uma mesa perante os meus inimigos, e ele estava se referindo aos seus próprios irmãos. Lembra de quando Samuel chega na casa dele para ungir então o rei e separar? Ali naquele momento nós vimos que os irmãos sempre excluíam Davi, sempre o perseguiam, faziam bullying com ele. Ele era considerado como o menor da casa, era excluído. E naquele momento, quando todos passam diante de Samuel, ele pergunta: acabaram-se os mancebos? E naquele momento o menino que era desprezado, o menino que era excluído, ele fala assim: tem um aí, mas ele está lá cuidando das ovelhas, ele é muito novo, não é dele que você está pensando ou falando. Não, é esse que Deus escolheu. Resumidamente, o próprio Jessé pensando dessa forma, então ele fala: traga-me aqui, pois ninguém vai sentar na mesa enquanto o menino não chegar. Não foi assim que aconteceu? E Davi então cita, porque os irmãos eram seus perseguidores, então ele cita: prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos. E os inimigos dele estavam na mesa junto com ele, os próprios irmãos, assim como era o José que o pastor acabou de falar. Estão comigo ou não até aqui? Aí então Samuel naquele momento separa, pega então o chifre cheio de azeite, derrama sobre a cabeça de Davi. E então Davi então um salmo, então: derrama sobre mim esse azeite, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, aleluia. Então nós vimos que tudo que os salmistas escreveram não eram frutos do acaso, não eram somente revelações, não, mas muitas coisas foram aquilo que eles viviam, aquilo que eles experimentaram. E aqui não é diferente. Quando ele está dizendo: bem-aventurado o homem, é conselho, diga comigo: conselho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio,
Não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você quer ser feliz, se afasta daquilo que te afasta de Deus. Aleluia. Irmãos, e essa geração é a geração em que mais encontramos cristãos querendo ser e imitar a ímpios. Quer ter o que o ímpio tem. É assim, não é? A casa do ímpio, o carro do ímpio, a vida do ímpio de viagem, a ostentação do ímpio. Os cristãos têm tentado imitar essas coisas, e nós nos desviamos daquilo que é prioridade para o reino, que é a presença de Deus. O diabo conseguiu distorcer de uma forma que os nossos anseios se tornaram outros. Por isso que somos uma geração menos espiritual da história. Somos menos espirituais, porque as pessoas tinham abundância. Não é à toa que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje, quando você chama alguém para ir para o culto, você fala: acordar cedo domingo de manhã? Que crente somos nós? Mas culto de ensino de novo na quarta-feira. Não dá, está cansativo. Já trabalhei, já fiz tudo, já ganhei, já fui buscar dinheiro, já fiz isso, já fiz aquilo. Aí para a igreja hoje não estou afim. Nós mudamos a forma de relacionamento. Nós nos relacionamos com coisas e deixamos nos relacionar com o dono de todas as coisas, aleluia, com o dono da criação. E nós então nos desviamos. Por isso que pessoas às vezes se comportam dessa forma e quando vê alguém espiritual fica impressionado, porque os homens e mulheres espirituais nos últimos dias são raros, como ouro puro de Ofir. Homens e mulheres de Deus que querem entregar as suas vidas no altar por inteiro ao Senhor. Aleluia. O que muito me incomoda, irmãos, mediante essa geração, é que todos os locais onde a gente está, onde a gente pisa, as pessoas nos enxergam como grandes homens de Deus. Aleluia. Nos enxergam dessa forma, com o mínimo de espiritualidade que podemos ter. Como assim, pastor? Isso era para ser o normal pelo corpo de Cristo. Era para serem todos os homens e mulheres cheios de Deus. As pessoas param para nos ouvir impactadas com aquilo que sai da nossa boca. Era para todos nós sermos assim. Não era para ninguém destacar acima de ninguém, porque o único que é o dono de tudo e que merece glória e louvor é Ele. Aleluia. E por homens e mulheres de Deus estarem quase extintos da terra, quando alguém encontra um, fala: meu Deus, o que é isso? Quando encontra um homem e uma mulher de Deus, fala: uau, achei algo. Achei um rio que eu posso tomar água, aleluia. Sendo que isso era para todo o povo de Deus serem cheios do Espírito. Todo o povo de Deus, onde estiverem reunidos, um ou dois ou mais, no nome dele, ele está junto, está presente, e é derramada a sua graça. Aleluia. Vocês estão comigo ou não? Por falta dos verdadeiros, os falsos têm ganhado destaque. Estão comigo ou não? Por falta dos verdadeiros, as pessoas estão sendo guiadas por aquilo que é falso. Pela ausência da abundância daquilo que é bom, as pessoas estão sendo guiadas por aquilo que é mal. Estão comigo ou não? Porque Deus está procurando homens e mulheres dispostos a se entregar verdadeiramente a vida para Ele no altar, se entregarem verdadeiramente, serem cheios do Espírito, se desviarem daquilo que é mal. Mas nós temos tentado imitar a vida do ímpio. Temos nos satisfeito quando nos sentamos nas mesas dos escarnecedores e ainda achamos que tudo vai bem, tudo está normal. Deus está dizendo: eu vou resgatar um povo santo, separado, escolhido, que se desvia de tudo que é mal. E ele dizia ao contrário, a vontade, aquilo que ele está ligado é na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de... É a geração do impacto. Pastor, você é incrível. Pastor, você sabe muito de Bíblia. Pastor, você isso. Pastor, você aquilo. E você era para ser um reflexo do seu pastor. Se o seu pastor é assim, é porque o seu pastor obedece aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que eu devo meditar de dia e de noite, aqueles que não meditam ficam impressionados com o pouco que os outros meditam. Estão comigo ou não? Por que muitos ficam impactados quando nós abrimos a boca para falar da palavra? Porque não lê a Bíblia.
porque não se conectam com Deus. Então quando há alguém que fale com a eloquência da palavra, ficam impactados. Mas não, Deus quer que você também seja cheio, que você pare de se alimentar de alguém e se alimente dele. Aleluia, aleluia. Estão comigo ou não, irmãos, pelo amor de Deus? Aí, o que muito me impactou esses dias, Deus sempre não vem nos revelando muitas coisas lá no Escatologia na Veia, as coisas que estão acontecendo no mundo. Dentre elas, Deus começou a me revelar e me trazer a questão do último líder do Hamas que estava vivo, né? A tradução do nome dele, que quer dizer João Batista, né? Ele foi quem começou toda aquela treta no Oriente Médio, todo aquele martírio que houve. E Deus nos estruturou isso há um tempo atrás, uns 20 dias atrás. Eu fiz um estudo sobre isso, sobre ele. Falei da tradução do nome, João Batista. Em seguida agora, quem estava aqui na quarta-feira? Quem estava aqui na quarta-feira? Estava na quarta? Quem estava na quarta? Eu pedi para os irmãos saírem. Vocês lembram que eu pedi para vocês saírem para fora para olhar para a lua? Que haveria um grande sinal em Israel, lembra disso? Num outro dia, Israel matou o maior líder do Hamas, aquele que fez aquela atrocidade toda. Deus nos ligando sobre Israel. Então nós nos lembramos que qual foi o papel de João Batista na Bíblia? Foi preparar o caminho para que o Filho de Deus viesse, para que o Cordeiro viesse. Amém? Todo mundo sabe disso, amém ou não amém? Isso é ensino de criança, no ensino dominical para criança. Saber quem é João Batista, saber quem é Jesus, isso é um leitinho do Evangelho, amém ou não amém? Ou seja, aí eu dando uma estrutura dos cortes que eu postei lá, assim como aconteceu com o João Batista, o senhor, que o nome dele também é João Batista, ele veio preparar o caminho para o anticristo. Estão comigo ou não? Veio preparar o caminho para o anticristo. E aí o que eu percebi nos comentários, as pessoas não sabem nem quem é João Batista na Bíblia. Se dizem cristãos, acham que estão buscando uma verdade, acham que estão indo para o céu, mas são cristãos de fachada. Eles não conhecem o mínimo da Bíblia. É o início de tudo. Quando você abre o livro de Mateus, capítulo 3, João está vindo dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, endireitai os vossos caminhos, batizando para arrependimento, preparando o caminho do Cordeiro. E as pessoas, se não sabem nem quem é João, muito menos sabem quem é Jesus. Vocês estão comigo ou não, irmãos? E nós vemos as pessoas se comportando dessa forma porque não meditam na palavra. Elas não conhecem a Bíblia, o mínimo de Bíblia. E por isso nós vivemos a geração mais confusa da história. A geração que não sabe o que é arrebatamento. A geração que não sabe que Deus vai tirar a igreja da terra. A geração que não entende como que Deus vai trabalhar e como que Ele sempre fez. É uma geração confusa, por isso há uma bagunça no meio do corpo de Cristo. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Deus, Ele não mudou. As pessoas, por não terem relacionamento com Deus, elas acabam seguindo várias doutrinas que a Bíblia chama de doutrinas de demônios. Estão comigo ou não? E uma das doutrinas de demônios é quando você parar para admirar o ímpio e querer ser igual a ele. Cuidado com isso. Vamos resumir isso aqui? Quando o diabo chega em Jesus tentando ele e fala, ó, tudo que tem no mundo, todos os reinos, se você se prostrar diante de mim, eu te dou uma vida de ímpio. Você quer? Era isso que ele estava falando. Se você abrir o seu Instagram agora e ver quem você está seguindo, tem mais cristão ou mais ímpio? Se eu ver as suas redes sociais, quem que você segue, quem que você acompanha, quem que você tem se inspirado, tem mais cristão ou tem mais ímpio ali que você tem imitado? Que tem influenciado a sua vida? Porque se você estiver olhando o ímpio, ouvindo aquilo que ele está dizendo, ouvindo os conselhos, você vai viver uma vida ímpia achando que é normal. Ah, isso aí é normal. Por isso que muitos falam assim, ah não, isso aí não tem nada a ver. É ali? Ah, Carol, tomar só uma cervejinha de vez em quando, ah, não tem nada a ver, Carol, isso aí não, todo mundo faz. Ah, tem algum problema? Não tem nada não. Ah, é só um cigarrinho, eu vou ali e fumo. Ah não, só estou reunido com meus amigos, só vou tomar um choppzinho, não tem problema não, vamos. Ah não, eu abro a porta da minha casa, não, eu não estou aqui mesmo dançando, mas vocês podem dançar um pancadão dentro da minha casa, não tem problema não, pode ir. Ah, eu não estou fazendo mesmo, é você que está fazendo. Ele diz, se você tomar conselho e se assentar na roda, você faz parte de tudo isso. É o que está dizendo. Amém, amém. Estão comigo ou não? Aí um exemplo, até a minha família já sabe.
Chegam de vez em quando lá, minha família, algumas pessoas que são ímpias, quer ir lá na minha casa? Pode ir, só não leva nada que é ilícito para lá, na circunstância, não de ilícito na lei, de ilícito na lei do meu Deus. Não entra lá não. Ah não, mas Thiago, eu só estou tomando uma latinha aqui dentro não quero, não. A ponto que, aí esse dia eu não estava em casa, aí o pessoal estava lá em casa, acho que minha sogra foi para lá, minha sogra toma uma cervejinha de vez em quando. Aí ela estava para chegar em casa lá, aí o Noah quando vê ele fala, aqui não, está repreendido. As crianças acabam nos imitando aquilo que somos como padrão. Se seu filho é um ímpio, adivinha só quem ele tem imitado. Se você é cristão há muito tempo, se você serve a Deus há muito tempo, seus filhos continuam ímpios, ensina o caminho que seu filho deve, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. E por que aquilo que mais vemos são filhos de cristãos desviados? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Aí ele vai dizer, ah meu Deus, eu ensinei. Não, você não ensinou. Você não ensinou. Vocês viveram como cristão, mas deixando somente na legalidade. Nossos filhos têm o livre-arbítrio, eles podem fazer o que eles quiserem, mas o ensino vai ter, a correção vai ter. Enquanto estiver debaixo do teu teto, é do teu jeito. É assim que deve ser. Ah não, eu quero fazer o que eu quero. Ah, você já é adulto? Então pega o teu rumo, aluga uma casa, vai morar, e aí você vive a vida que você quiser. Dentro da minha casa nós viveremos com aquilo que a lei de Deus manda, porque quem manda aqui é Ele. Estão comigo ou não? Amém, amém. E ele continua dizendo, e como uma árvore plantada ao ribeiro dará fruto no tempo certo. Diga comigo, oh my God. Como árvore. E aí é onde nós entramos agora naquilo que eu me propus a ministrar ao teu coração. Diga comigo, árvore. Então a Bíblia vem nos comparar com aquele que segue os mandamentos de Deus e que vive uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ele compara ele como uma árvore plantada ao ribeiro. Ou seja, porque nós entendemos que as árvores geralmente elas precisam de nutrientes que elas retiram da terra, e o solo precisa ser um solo nutrido. Principalmente um solo que fica perto de ribeiro, onde tem um rio. Você percebe que aquelas árvores elas são bem verdejantes, ela não morre facilmente, dá muitos frutos, é assim. E Deus nos compara como essa árvore, plantada ao ribeiro para aqueles que os ouvem. Mas quem não ouve, a árvore também está lá. Só que essa árvore é uma árvore de desobediência. Lembra que Deus, quando planta no Éden, o jardim, e a Bíblia diz que ele planta e diz para o homem, ó, todo fruto você pode comer, menos o fruto do conhecimento do bem e do... Porque se você comer, você vai se tornar um ímpio. Estão comigo ou não? Se você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal, e as suas práticas te afastarão de mim. Naquele momento, o que acontece? Eva, persuadida pelo Satanás, come. Aconteceu alguma coisa quando ela comeu? Aconteceu alguma coisa? Nada. Ela comeu, não deu nada. O problema foi quando ela deu para o marido, a quem Deus tinha dado a ordem da obediência. Estão comigo ou não? Deus falou com quem? Deus falou com você ou Deus falou com a outra pessoa? A responsabilidade de quem é cristão é dar exemplo, sou eu. Aquele que é o ímpio, não espera dele exemplo de Deus, que ele não vai dar. Se você está conquistando o ímpio para Jesus, não espera que ele vai ter práticas cristãs, porque não vai. O exemplo tem que vir de nós, conhecemos os mandamentos de Deus. Estão comigo ou não? Naquele momento, Adão pega aí, come do fruto. Naquele momento a humanidade cai. Ou seja, existe árvore boa e árvore má. O problema é que Deus está dizendo aqui, ó, se aqueles que ouvem os seus mandamentos é comparado como uma árvore que dá fruto no tempo certo, plantado perto do ribeiro, ele é abundante. Tem muitos que se comportam da mesma forma que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. São árvores, mas que esse fruto que ela entrega para as pessoas só gera morte. Estão comigo ou não? Que fruto tem saído de dentro de você? As pessoas que têm se achegado perto de você, elas têm se convertido a Jesus ou têm se afastado dele? Porque o que vemos muitas das vezes de pessoas que se afastam de Deus, justamente por conta do testemunho de cristãos, porque são árvores, mas não estão plantadas ao ribeiro e ainda tem um fruto que só é mau.
e faz com que as pessoas morram espiritualmente. Quantos já ouvimos dizer, ser crente igual a isso daí? Deus me livre. Eu não vou para a igreja por causa disso, por conta dos testemunhos. Aí eles relacionam como exemplo. Tem aqueles que dão mau testemunho. Um exemplo nós vemos aí na internet, vários pastores que são mau caráteres, ladrões, na mídia, na televisão. Aí aquele que é ímpio olha para aquilo e fala, eu ser crente? Para isso aí? Quero não. E aí escandalizam o nome de Deus, porque são árvores, tem fruto, só que esse fruto só gera morte. Estão comigo ou não? Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Pergunta para a pessoa que está do outro lado, fala assim, que árvore é você? Está plantado perto do ribeiro? Porque o ribeiro é Cristo, aleluia. Porque o ribeiro é Ele, quem tem contato com Ele, quem está conectado com Ele, irmãos, a Bíblia diz que tem que gerar fruto. Outra árvore que ele compara, ele diz, aquele que está em mim não der fruto, o que ele faz? Corta fora. Corta fora e lança no fogo. E os frutos que ele está dizendo não são somente frutos de almas que nós ganhamos, mas também são frutos internos dentro de nós. A nossa própria conversão também é um fruto. Estão comigo ou não? O meu renunciar também é um fruto. Não é à toa que a Bíblia chama então que todo cristão deve ter os frutos do Espírito Santo de Deus. Estão comigo ou não? E cada vez que você utiliza ele, então você se comporta como um verdadeiro cristão e exemplo de Cristo. Estão comigo nessa manhã? Por isso que muitos se quebram e vão continuar se quebrando e até mesmo podem chegar aí para o inferno, por conta de terem comportamentos e achar que não precisa de mudança. Só assim, nasci assim, Deus me conhece assim, não vou mudar. Beleza. Sendo que Cristo veio para nos trazer transformação. Se você não quer ser transformado, em vão é a vossa fé. Se nós cremos em Cristo somente para essa vida, a Bíblia nos chama de mais miseráveis de todos os homens. Estão comigo ou não? Quem não crê na ressurreição dos mortos, quem não crê no arrebatamento, quem não crê no milênio, quem não crê naquilo que Jesus vai fazer, a nossa ressurreição, ele fala, você é o mais miserável de todos os homens e a sua fé é vão. Se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Se nós não ressuscitaremos, a nossa fé é vão, de acordo com Paulo. Estão comigo ou não? Aí muitos pensam assim, nossa, esse pastor só fala de arrebatamento, esse pastor só fala de fim dos tempos, esse pastor só fala disso. É porque chegamos nesse tempo, irmãos. Muitas coisas já passaram. Quando você conversa dentro de casa, você fica falando todo o tempo da lição que você aprendeu lá no prézinho e no ensino médio? Você fica falando disso todo o tempo dentro de casa? Porque isso já passou da tua história, isso não provém mais você. Por isso que ele diz, quando então você era um menino, eu fazia coisa de menino. Só que se agora eu cresci, se eu sou um homem, se eu sou uma mulher, se eu sou maduro, os meus comportamentos devem mudar. Se até mesmo em relação à idade, a crescimento, ele está dizendo isso, quanto mais espiritual. Se antes eu era um ímpio, agora que eu me converti, eu mudo. Se eu era um menino, fazia coisa de menino, agora que eu cresci, eu faço coisa de homem, faço coisa de mulher. Se eu era ímpio, fazia coisa de ímpio, cometia calamidades de ímpio, agora que eu me converti como cristão, eu vivo uma vida de cristão. Aleluia. Aleluia. Aí a Bíblia diz que no fim dos tempos os homens iam enganar e serem enganados. Praticariam engano com as pessoas e eles mesmos iriam se enganando, porque o resultado final seria a segunda morte. Estão comigo ou não? Diga comigo, árvore. Aí ele diz, aquele que está em mim e não der fruto, ó, eu vou cortar e vou lançar no fogo. Mas aquele que está em mim e der fruto, eu vou limpar. Diga comigo, limpar. Diga comigo, mudança. Diga transformação. Diga comigo, limpeza. É isso. Então todo o tempo, quanto mais fruto você gerar, Deus vai podando você, para que você fique melhor ainda, cresça melhor ainda e dê mais fruto ainda. Mas o maior erro que cristãos cometem é que no momento que Deus começa a os limpar, eles começam a endurecer o coração, e Deus não pode realizar a boa obra. Estão comigo ou não?
Porque nós pensamos, não, já estou dando fruto, tá bom assim, então eu não preciso largar isso daqui. Eu não preciso largar esse pecado, porque está dando certo desse jeito. E Deus está querendo me limpar para que eu gere mais fruto ainda. E como eu não permito, eu fico somente estagnado naquilo ali. Porque eu não permito ser transformados por Deus. Aleluia. Ficamos dando murro em ponta de faca. Quem aqui já nervoso? Quem aqui já nervoso pegou e deu um murro em alguma coisa que não devia? Tipo, numa parede, no armário. Já fez isso, hein? Nervosão, pá! Aí daqui a pouco você fala, ai, por que eu fiz isso? É justamente isso que ele está dizendo. A inconsequência, o fazer sem pensar, por mais que você ache que está na razão, só vai trazer dor para você mesmo. Só traz dor para você mesmo. Você deu um murro lá na hora, fala assim, a raiva passou. Não é que a raiva passou, aí começou a doer. Aí calmou a fera. Estão comigo ou não? Aleluia. Vocês estão comigo até aqui? Diga para a pessoa que está falando assim, não resista. Quando Deus estiver te limpando, significa que você vai gerar mais fruto do que já gerou na sua história. Aleluia. Por isso que eu não resisto, irmãos. Quando eu chego numa estatura, entenda isso aqui. Eu cheguei numa estatura de maturidade muito novo, espiritualmente falando. Só que eu nunca entendia que eu pensava que nós chegaríamos numa estatura e que aquilo era o suficiente, pronto. Já cheguei, aqui já era. Quando eu me deparei com o maior choque da minha vida, Deus chega em mim e fala, Tiago, eu preciso te poldar e te moldar para que você vá para outro patamar. Eu penso, mas não já cheguei no máximo não? Ele diz, eu nem comecei a minha história e a sua história com aquilo que eu planejei para você. Ou você se sujeita e fala, preciso de mais, preciso buscar mais, preciso me converter mais, preciso mudar mais, ser moldado mais, para que você alcance a estatura de Deus, aquilo que Deus quer para você. Não é à toa que ele diz que nós então devemos sermos imitadores, quando Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém, amém. Você tem noção que aquilo que Deus quer para nós é a estatura de Cristo? É o que Deus espera de mim e de você. A estatura do perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. A estatura da indignação quando alguém estiver corrompendo o corpo de Cristo. Não foi isso que ele fez? A casa do meu pai será chamado de casa de oração. Jesus chegou neles lá tão tranquilo e falou assim, então a casa do meu pai vai se chamar casa de oração. Por favor, para com esses negócios aí. Jesus chegou, foi com o chicote na mão e falou, chega. Chega. A casa do meu pai será chamado de casa de oração. E começa a chicotar, derrubar tudo. Indignação. Quando corrompem aquilo que é santo, aquilo que é de Deus. E assim nós devemos ser. Por isso que muitos não compreendem, que às vezes eu estou lá no canal, às vezes eu perco a linha mesmo. Por quê? Não vem corromper aquilo que é santo. Aleluia. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que é santo, aquilo que é purificado pelo Senhor e aquilo que é sério da palavra. Não vem tratar de qualquer forma ou com meninice, porque não estamos brincando com aquilo ou com o corpo de Cristo. Aleluia. Enquanto muitos estão brincando com o corpo de Cristo, ou muitos se aproveitando do corpo de Cristo, por não terem discernimento, nós estamos fazendo um trabalho sério, e por isso também exigimos que as pessoas levem a sério o trabalho que nós fazemos. Aí muitos ficam chocados e pensam, nossa, isso aí é um pastor? Eu pensei que pastor só tinha que ser manso e humilde, calmo, e os frutos do Espírito, que é a mansidão. Jesus tinha todos os frutos do Espírito, amém? Mas quando chegou na hora de corromper aquilo que era santo, o chicote estralou, aleluia. Então tem momentos que o chicote vai estralar. Tem um momento que na sua casa vai ter que pegar a cinta assim. Vai ter que pegar a cinta. Vai ter que colocar a casa em ordem. Vai ter que falar, dentro da minha casa mando eu. Dentro da minha casa quem reina é Jesus. Se você quiser ficar aqui, vai ter que obedecer. Aleluia. E o chicote tem que estralar. Estão comigo ou não? Por isso que ele diz, bem-aventurado, irmãos, quando você pega assim, pega a vara para corrigir. No momento necessário, pega a vara e corrige. Ai não, tadinho, tadinha. Aí o tadinho, tadinha, se você não fizer, depois da polícia vai fazer no meio da rua. Estão comigo ou não? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele será comparado com uma árvore plantada ao ribeiro. Estão comigo ou não? E aí, para concluir, abra comigo o livro de Apocalipse, capítulo 22. Olha do que ele está falando. Quando ele está comparando você
como uma árvore plantada ao ribeiro. Aleluia. Apocalipse 22, que diz assim: então o anjo me mostrou o rio da vida. Aleluia. Diga comigo: plantado ao ribeiro, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua da principal cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Aleluia, aleluia. Uma árvore plantada ao ribeiro. E aí no fim dos tempos, Deus então está nos trazendo a revelação de toda essa tipologia que Ele fez. É que esse rio que Ele está citando, quando você chega no começo do rio, não tem uma ribanceira, não tem pedras, não. A Bíblia diz que no início do rio tem um trono. Aleluia. E naquele trono está o próprio Deus e o Cordeiro. Aleluia. E desse trono sai um rio de águas como um cristal. Aleluia. E aí ele nos compara como um homem e uma mulher que está plantado perto desse rio, que sai do trono de Deus. E ele dará muitos frutos. E ainda ousamos a dizer que foi aquilo que Jesus então disse: mulher, dai-me de beber. Como sendo judeu pede a mim de beber, que sou samaritano? Ah, mulher, se você soubesse quem te pede beber, tu que me pediria água e eu te daria a água da vida. Jesus está dizendo para ela: mulher, se você for plantado perto do ribeiro, aleluia, se prepara para mudar a tua história. Oh my God. O problema é que nós imitamos os ímpios e queremos ser plantado perto de qualquer coisa, menos perto do ribeiro de Cristo. E Ele diz: aquele que beber dessa água, desse rio, dele vai fluir um rio de água vivas, que vai jorrar para a vida eterna, fazendo referência do rio que sai do trono de Deus. Você tem noção disso, irmãos? Para você estar diante do trono de Deus, você já tem que ser plantado perto do rio aqui nessa vida. Porque muitos querem gozar da vida eterna sem menos viver uma vida agora com Cristo. Eu costumo dizer: aquele que confessou Jesus, a eternidade já começou para ele. A eternidade começa quando nós temos encontro com Cristo. Amém ou amém? Não é que você será eterno somente na ressurreição, não. Aquele que está em Cristo já é eterno. Por isso que Ele diz: ó, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, você nunca mais vai morrer. Você não morre mais. Como assim, Jesus? Meu parente morreu, minha avó morreu, meu irmão morreu. Como assim? Minha sobrinha morreu. Mas se ela estiver plantado perto do ribeiro, aleluia, a morte não tem mais poder sobre ela. Mas eu só consigo jorrar dessa água se eu estiver plantado perto dele. Porque senão nós só seremos pessoas que, aquilo que Jesus disse: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Pessoas que são expert em talentos, e o talento não vai te levar para o céu. O talento se aproxima e te afasta do pecado através dos dons espirituais, mas ele não tem poder de te levar para o céu. Por isso que ele diz: você vai poder ganhar o mundo inteiro. Então você vai louvar bem, você vai pregar bem, você vai fazer tudo bem, mas se você não se converter de verdade, não se transformar, você vai ganhar o mundo, mas vai se perder. E é esse o cuidado que Deus está tendo comigo e com você nesses últimos tempos. Diga comigo: árvore. E agora você pergunta para si mesmo: que árvore sou eu? E onde eu estou plantado? Amém? Se coloca de pé nessa manhã. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor.
Senhor, nós te glorificamos, Senhor, por essa palavra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, Deus. Que essa manhã, Senhor, seja uma manhã de purificação, Senhor. Que tudo aquilo que temos feito, que tem desagradado Teu coração, se temos imitado a vida dos ímpios, Senhor, se temos nos assentado na roda dos escarnecedores, que neste momento, Senhor, venha nos perdoar, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, pedindo o Teu perdão, a Tua misericórdia, Senhor. Que neste momento o Senhor possa penetrar as nossas raízes no solo, Senhor, que esteja plantado perto do Seu rio, que sai do Teu trono, Senhor, para que nós geremos frutos, Senhor, dignos de arrependimento, para que naquele grande dia, Senhor, nós alcancemos aquilo que o Senhor sempre desejou para nós, quando no fim dos tempos o Senhor nos dirá: vindes benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo, desde o Éden, Senhor. Desde o Éden já existe o reino que já nos foi preparado. Por isso nós não queremos perder essa oportunidade de sermos plantados novamente no Teu jardim, em nome de Jesus. Ah, que saudade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em Suas mãos e voar pela imensidão da terra e Te adorar. Ah, que vontade de dizer a Ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Faz-nos sermos, Senhor, mais uma vez, Senhor, como crianças inocentes diante de Ti, pois foi isso que o Senhor disse: aquele que não for como uma criança não entrará no Seu reino, Senhor, pois a elas pertence o reino dos céus. Que nessa manhã seja uma manhã de raízes profundas diante do ribeiro, Senhor, que é a Ti. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Saia daqui com posse dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Se permita ser transformado por Deus. À noite teremos culto de missões, amém. Então venha, traga mais um em nome de Jesus. Faça a sua parte. Cada sementinha, cada um de nós somos um feixe de luz sobre a terra, e que quando Deus juntar todas as nossas lâmpadas, irmãos, imagine o transbordar de luz que o será. Amém? Aleluia. Glória a Deus.